Olá, bom dia. Vamos aí para mais uma reflexão do nosso dia, nessa sexta-feira abençoada, na presença do Senhor. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma situação, que aconteceu, que a Bíblia nos ensina, que uma mãe, a mãe de 2 discípulos de Jesus, chega e fala: Senhor, quando estiveres na glória, permita que um dos meus filhos sentem à direita e o outro sente à sua esquerda. Nossa, isso causou um rebuliço entre os discípulos, que alguns chegaram e falaram assim: quem ela pensa que é, O que está rolando que eles vão sentar um à direita e outro à esquerda, Mas Jesus dá uma resposta que chamou muito a atenção, Ele fala que não é Ele que decide aonde nós iremos sentar à mesa, Quem decide aonde nós iremos sentar à mesa é o nosso Pai, é o Deus, Deus Pai, que vai dizer aonde senta. Ele não tem como determinar quem vai sentar. E Jesus complementa daí falando assim: mas se eles querem ser grandes no céu, que eles sejam então os menores na terra. Então Jesus explica que para que nós possamos ser grandes no céu, e aí dentro da nossa pequenez, da nossa mente pequena, tentar imaginar que nós sentaremos próximos de Jesus, ou à sua direita ou à sua esquerda, como aquela mãe tinha pedido para que os seus filhos sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus, nós temos que ser os menores. Isso não é garantia de que nós vamos sentar ao lado de Jesus, mas nós vamos sentar à mesa com Jesus, E isso é o que importa, de estar sentado à mesa com Jesus, de sermos ali realmente dignos de estar à mesa. Agora, o que é ser pequeno? O que é ser pequeno na terra para ser grande nos céus? Jesus falou, nós devemos ser servos na terra. Nós temos que servir o próximo. E Ele, como sendo o Senhor e Salvador de toda a humanidade, Ele nos ensinou isso. Ele falou para o seu discípulo: eis que lhe ensinei todas as coisas, para que vocês façam como eu fiz. E uma das coisas que Jesus fez logo antes dele ser crucificado foi o que a gente chama de lava-pés. Jesus pegou e lavou os pés de todos os discípulos. Tanto é que Pedro, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que lave meus pés. E aí Jesus deu mais uma instrução a ele, dizendo que era necessário para que eles soubessem que o Filho do Homem veio para servir e assim por diante, que eles estavam aqui para servir. E Jesus mostrou que a situação do lava-pés, no contexto, lá na época de Jesus, no contexto da sociedade, ela só era realizada por escravos, por servos. Os senhores, eles não lavavam seus pés. Então os seus escravos, os seus servos, vinham lá com a sua bacia de água, ou uma travessa, o que for, com um pano, e lavavam os pés dos senhores, porque não existia estrada asfaltada, não existia pavimentação, então os caminhos eram todos de terra, desertos, areias, então sujava-se muito os pés. E a cultura da época era que somente os escravos lavavam os pés, os senhores não lavavam os pés, Eles recebiam esse serviço dos seus escravos e servos. E Jesus quebrou esse paradigma, ou pelo menos mostrou aos discípulos em que, no contexto, na figura ali de ser um servo, de ser um escravo, de que eles deveriam fazer isso a todas as pessoas, que eles deveriam servir, se colocar numa posição de servo, se colocar numa posição de escravo, culturalmente falando, socialmente falando, e realizar obras, realizar serviços para aqueles que estavam ali naquela sociedade. Não era uma relação literal de ser escravo ou ser servo em relação a um outro senhor, mas sim mostrar que nós devemos servir, que nós devemos fazer sempre o bem ao outro. Quando Jesus disse no seu sermão que nós devemos andar 2 milhas, quando alguém lhe pedir para andar uma, isso porque o andar 1 milha era como se fosse um código, como se fosse uma regra, uma lei nossa, traduzindo para hoje aqui, uma lei nossa romana, em que todo o povo conquistado, quando houvesse um cidadão romano e ele solicitasse para carregar as suas bagagens, carregar as suas coisas,
este só poderia andar 1 milha. Então era uma regra romana, uma lei romana, de que o povo que era escravizado, ele era submisso ao cidadão romano, e todo e qualquer cidadão romano que solicitasse que fosse carregado alguma coisa sua, a obrigação daquele povo conquistado era de andar 1 milha só. E aí Jesus fala, então se alguém lhe pedir para andar 1 milha, ande 2. Ou seja, surpreenda, faça diferente, faça mais, né? Seja servo ali, auxilie além do esperado, não faça apenas o que te pede, faça além disso. Quando Jesus falava então, quando te pedissem a túnica, desce também a capa, era justamente isso, né? A questão do trabalhar como servo, né? Ser servo para o próximo. A palavra nos diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, ou seja, a todo instante nós temos que fazer o bem. E isso é muito difícil, porque o que é fazer o bem? Como que a gente determina o que é bem? Eu já escutei algumas vezes de irmãos em Cristo que às vezes passavam uma pessoa e pediam uma ajuda, e eles faziam exatamente o que está na Bíblia e que é condenado pela Bíblia. Eles simplesmente oravam pelaquela pessoa e mandavam a pessoa ir em paz, sendo que a palavra de Deus diz: se você vê alguém que necessita de uma comida ou de uma roupa, ou está com sede, e você simplesmente ora e peça para que aquela pessoa vá em paz e vá se saciar em outro lugar, diz que aquela pessoa negou a fé, e ela é pior do que o incrédulo. Então, isso nós temos hoje, pessoal. Nós temos hoje, né, na nossa sociedade, no mundo em que vivemos, pessoas que se acham, né, ou que se dizem cristãos, mas quando surge uma pessoa com dificuldade, ela simplesmente fala: eu vou orar por você, mas ela não ajuda com nada. Eu não estou dizendo que nós temos que ser assistencialistas. Não é esse o foco, a gente não tem que ser assistencialista, mas nós temos que auxiliar os irmãos, aquelas pessoas que estão com dificuldades. Muitas vezes a pessoa está com aquela dificuldade momentânea, e aí nós não ajudamos naquele momento. Nós temos que sim ajudar naquele momento e instruir aquela pessoa. Até ontem eu comentei um pouco sobre isso, sobre fortalecer os irmãos. Nós temos que instruir essa pessoa a se desenvolver, mas no momento ela vai precisar de ajuda. E essa ajuda nós não podemos negar. A palavra diz claramente que aquele que nega ajuda a um irmão necessitado negou a fé, é pior que o incrédulo. Então nós temos que pensar nisso. Então sermos servos, né? Não é ser capacho, não é. Acho que a gente tem que ter essa diferença. É o servir o próximo, o servir o irmão, auxiliar o irmão nas suas dificuldades. Tiago, na sua carta, escreve, né, que a igreja ela tem por obrigação auxiliar os órfãos e as viúvas. Por que auxiliar os órfãos e as viúvas? De novo, era uma situação da época, de contexto, em que as viúvas e os órfãos eles não tinham ninguém para lhe estender a mão, eles não tinham ninguém para auxiliar. Veja que lá no livro de Ruth, a gente vê lá a questão, né, de Noemi, que quando ela fala, né, que tinha lá o tal do resgatador, né? O que era o resgatador? Era um parente que assumia a viúva porque ela era parente, né? Então, aí tinha que ter alguém que assumisse a viúva para lhe dar comida, para lhe dar auxílio. Claro que hoje nós não temos essa figura do resgatador, mas é nesse princípio. Nós precisamos, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, auxiliar uns aos outros. É lindo ver na igreja primitiva, e a gente pode até achar utopia hoje, mas é lindo ver na igreja primitiva, quando a palavra nos ensina que as pessoas chegavam aos pés dos apóstolos, entregavam tudo o que tinham, e aí tudo aquilo que eles recebiam, né, ou seja, todo aquele montante que os apóstolos recebiam, eles distribuíam conforme a necessidade de cada um. Nossa, isso para mim é lindo, ver uma comunidade ver dessa forma, aonde você não tem mais distinção de propriedade, né? Tudo é de todos. A partir do momento que você entrega para Cristo tudo, e Ele te devolve aquilo que você precisa, nada mais, nada menos, né? Então, conforme a necessidade de cada um. Não quer dizer que eram porções iguais, mas eram porções que eram necessárias para cada um. Então, fica hoje essa nossa reflexão de que nós possamos realmente servir ao próximo,
ser considerados neste mundo pequenos, porque nos céus, na glória, nós seremos chamados de grande, né? Então que vocês tenham aí uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor Jesus e que possamos realmente estar servindo aí o próximo cada dia conforme a vontade do Santo Espírito, né? E alegrando aí o coração de Deus, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima.